crepúsculo abrasador, as ruas empoeiradas de Jerusalém testemunhavam uma cena de sombras e conflito. Paulo, conhecido na época por Saulo de Tarso, caminhava com passos firmes e inexoráveis, determinado a erradicar os que ele via como desobedientes à fé. Numa cidade onde o calor escaldante misturava-se com a tensão de crenças embriagadas, o seu olhar ardia com uma convicção quase cega. Porém, por detrás desse fervor implacável, pairava uma sensação inexplicável, um murmúrio interno que anunciava que o caminho que trilhava estava destinado a mudar. A cada passo, a poeira se levantava e os ecos de uma justiça implacável ressoavam nas vielas estreitas, onde o sol, com sua luz alaranjada, prolongava as sombras e acentuava os detalhes da pele humana, revelando texturas que pareciam contar histórias de dor e fé. Paulo via nesses recantos a oportunidade de eliminar o que via como uma ameaça, as primeiras comunidades cristãs. Com uma intensidade que parecia desafiar a própria divindade, ele perseguia aqueles que ousavam proclamar um amor e uma esperança que o seu coração, endurecido pela tradição, se recusava a aceitar. Mas mesmo num mundo regido pelo rigor das convicções e pela implacável justiça, o destino tem maneiras surpreendentes de intervir. Em cada rosto que cruzava o seu caminho, em cada suspiro de oração e cada lágrima silenciosa, já nascia a semente de uma dúvida. O fervor que antes o impulsionava começava a vacilar, e ele sentia no fundo da alma que havia mais naquele mundo do que apenas a obediência a regras e leis humanas. Durante os dias que se sucediam, a dureza do ambiente de Jerusalém apenas intensificava a batalha interna. A luz intensa do fim de tarde pintava de tons quentes uma realidade áspera, onde cada sombra parecia esconder não apenas os pecados dos homens, mas também os segredos do universo. Em meio a esta paisagem contrastante, Paulo caminhava decidido, consciente de que os seus atos, por mais zelosos que parecessem, escondiam um vazio que ele mesmo não conseguia compreender. O clima era quente e seco, e o vento sussurrava segredos antigos por entre as ruínas e as paredes desgastadas pela passagem do tempo. Cada grão de areia carregava a memória de eras passadas, enquanto os ecos de debates e disputas religiosas se perdiam no crepúsculo. Nesse cenário de luz e sombras, a figura de Paulo projetava uma imagem de autoridade inquestionável, mas também de um homem em busca de sentido. Então, no momento em que o sol começava a declinar e as longas sombras se entrelaçavam com os últimos raios de luz, surgiu a iminência de uma transformação que ninguém poderia prever. A narrativa, que até então seguira a trajetória de um perseguidor implacável, preparava-se para a virada de um destino que desafiava a lógica humana. Uma inquietação silenciosa tomava conta da paisagem, como se o próprio ar vibrasse com expectativas místicas. Imaginemos por um instante o contraste entre a cidade abrasada e a estrada que se estendia rumo a Damasco. Num cenário de transição, a narrativa deslocava o seu foco para a jornada interna de Paulo. A estrada, uma rota comercial vital, serpenteava por paisagens áridas e desertas, onde o céu nublado começava a ser perfurado por raios de sol. O ambiente mudava de forma gradual, como se cada quilômetro percorrido fosse também um passo para longe do passado e em direção a uma nova verdade. Foi neste cenário, marcado pela inquietação e pela promessa de um novo amanhecer, que a intervenção divina se fez presente. No meio do caminho para Damasco, quando o sol atingia o seu zênite e o ar parecia vibrar com uma energia inexplicável, uma luz ofuscante, mais brilhante que o próprio sol, envolveu Paulo. Esse clarão subitamente invadiu a sua visão com uma intensidade que desafiava a compreensão humana, enquanto uma voz ecoava no silêncio do seu interior. "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Nesse instante, o tempo pareceu parar. A luz não era apenas um reflexo do sol, mas um emblema da divindade a se manifestar com uma força imensurável. Tudo ao redor desapareceu. Apenas aquela claridade triunfante e a voz que retumbava na sua alma persistiam. Paulo, antes pressionado pela fúria da perseguição, ficou imóvel diante do poder transformador daquele momento.
Cada fibra do seu ser foi atingida por uma verdade que até então ele ignorava: a irreversível necessidade de redenção e transformação. A narrativa, até aquele preciso instante, revelava um homem que se pautava pela rigidez de convicções severas. Mas, naquele encontro com a luz divina, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. A cegueira que tomou conta dos seus olhos simbolizava não apenas a perda da visão física, mas o desvanecer das certezas que ele sempre acreditara possuir. Por 3 longos dias, envolto em trevas, Paulo permaneceu imerso num silêncio que o forçou a confrontar os recônditos da sua existência. Nos dias de escuridão, a sua mente foi invadida por reflexões profundas. Cada instante, mesmo na ausência da luz, tornava-se um espelho onde se refletia a própria natureza do erro e do pecado. O silêncio, que antes era mero pano de fundo, transformou-se num tribunal onde as suas ações foram avaliadas sob um rigor implacável. A experiência, dolorosa e solitária, configurava-se como o prenúncio de uma libertação interior. Foi nesse período de renúncia e clandestinidade que Paulo compreendeu finalmente a natureza da sua missão. O som distante da sua própria respiração, o silêncio pesado do deserto, tudo se juntava para revelar que a verdadeira transformação só se dava a partir do reconhecimento dos próprios erros. E foi quando Ananias, discípulo em Damasco, aproximou-se do homem caído e ferido, trazendo não apenas a cura para a cegueira, mas a luz da redenção que ele tanto precisava. Ao sentir o toque restaurador de Ananias, Paulo redescobriu não só a visão, mas também a capacidade de enxergar a verdade que se escondia por trás das suas crenças anteriores. A luz que antes simbolizara o castigo transformou-se num emblema de renascimento. Cada novo olhar para o horizonte carregava consigo a memória daquele instante em que o universo lhe revelou a possibilidade de ser mais do que um mero perseguidor, ser um mensageiro de uma fé capaz de transformar corações. A jornada de Paulo, da perseguição ao sacerdócio renovado, representa uma das histórias mais emblemáticas de redenção. O homem que antes era movido por um fervor desmedido e uma convicção cega, encontrou na fragilidade e na vulnerabilidade a força para reconstruir-se e abraçar uma nova missão. Ao longo da estrada para Damasco, cada passo tornou-se uma metáfora da viagem interna. A poeira que se erguia sob os seus pés já não era a mesma antes. Transformara-se num símbolo da impermanência das certezas e da inevitável mudança que acompanha o destino daqueles que ousam questionar o que lhes foi imposto. Neste percurso solitário e introspectivo, Paulo não apenas encontrou a redenção, mas também aprendeu a interpretar os sinais divinos que o cercavam. O céu nublado, com os raios de sol a romper entre as nuvens, tornou-se um espelho para a sua alma, refletindo a luta entre a escuridão e a luz. Cada clarão, cada brecha de luz lembrava-lhe que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança sempre podia brotar. Assim, a história de Paulo culmina num desfecho que transcende as barreiras do tempo e do espaço. O homem que uma vez foi sinônimo de opressão e medo emergiu transformado, iluminado pela graça e pela verdade. Hoje, a sua jornada continua a repercutir, lembrando-nos de que nenhum coração está irremediavelmente perdido. Em cada momento de dificuldade, no calor escaldante de Jerusalém ou no frio de um deserto de Damasco, reside a possibilidade de um encontro transformador. Paulo deixou de ser um perseguidor implacável para se tornar um apóstolo, um símbolo de que até mesmo as almas mais obstinadas podem encontrar redenção. Entre as ruínas de uma cidade marcada pela intolerância e as estradas solitárias que serpenteiam por terras desertas, ecoa a mensagem eterna da transformação. O seu percurso, repleto de dores e milagres, desafia-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar as crenças que muitas vezes nos prendem num ciclo de ódio e indiferença. A sua vida é um lembrete de que a luz divina pode encontrar o seu caminho até aos corações mais endurecidos.
e que a verdadeira mudança surge quando nos dispomos a abandonar velhas certezas e a abraçar a possibilidade de um novo começo. Ao recordarmos a travessia de Paulo das sombras de Jerusalém para a clareza do seu recomeço na estrada para Damasco, somos convidados a refletir sobre o poder transformador da fé e da redenção. A história dele, contada em cada grão de areia e em cada raio de luz, inspira-nos a acreditar que a transformação é possível, mesmo quando o passado parece insuperável. A jornada de Paulo é um testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade de encontrar, nos momentos mais sombrios, uma centelha divina que ilumina o caminho para a verdade. Passo a passo, desde a implacável perseguição até a revelação celestial, a sua narrativa é uma ode à redenção e à transformação. Assim como a estrada para Damasco desdobra-se por paisagens áridas e repletas de contrastes, cada um de nós tem a oportunidade de trilhar um caminho rumo à reconciliação interna e à paz. A verdadeira luz, aquela que brilha com uma intensidade capaz de ofuscar o sol, reside no reconhecimento das nossas vulnerabilidades e na coragem de mudar. Que a história de Paulo, marcada por um encontro divino e um recomeço improvável, seja um convite para que todos abracemos a possibilidade da transformação interior. Que possamos, mesmo diante de adversidades e incertezas, permitir que a luz da compaixão e do perdão ilumine os recantos mais profundos dos nossos corações. De perseguidor a apóstolo, a jornada transformadora de Paulo na estrada para Damasco permanece como um farol de esperança para todos aqueles que, apesar dos erros cometidos, buscam a redenção. Nesta trajetória, o amor, a fé e a intervenção divina mostram-nos que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre espaço para a mudança. Descubra a profunda transformação de Paulo e como a sua jornada continua a inspirar milhões até hoje.